O inglês vai deixar de ser a língua internacional? O inglês é a língua internacional? São perguntas que eu quero te ajudar a responder, não digo a responder, mas pelo menos refletir melhor sobre elas. Eu tenho a minha resposta, mas vamos lá. O inglês, primeiro, o inglês é a língua internacional? Gente, depende do que você considera como língua internacional, né? Eu considero, por exemplo, que o Esperanto já é a língua internacional, ela só não é massivamente língua internacional, tá? Por que eu considero isso? Porque milhões de esperantistas do mundo inteiro conseguem conversar entre si em Esperanto e são esperantistas de diferentes países, portanto, é uma comunicação internacional. Nesse sentido, o inglês também é uma língua internacional. Então, o francês pode ser também uma língua internacional, afinal de contas, um alemão e um russo podem conversar em francês. Aliás, o francês é muito forte ainda em alguns países, né? O espanhol também tem bastante força, então várias línguas funcionam como língua internacional. Obviamente, é claro, é óbvio, temos que admitir que o inglês tem funcionado mais como língua internacional do que o francês, do que o espanhol e do que o esperanto, tá? Então, podemos dizer sim que o inglês é sim a língua internacional, mas podemos também nos questionar se ela vai continuar sendo a língua internacional, ou melhor, se ela vai continuar neste processo de se tornar realmente internacional. Porque hoje ela já é internacional, mas cá entre nós ainda tem muita gente que não fala inglês, né? O inglês é realmente uma língua internacional na Europa, mas aqui no Brasil, por exemplo, são poucas pessoas que falam realmente inglês. Na América Hispânica toda, são poucas pessoas que falam realmente inglês. Na África inteira, são poucas pessoas que falam realmente inglês. Claro, eu estou tirando a África do Sul e porventura algum outro país que tem a língua inglesa lá na África. E na Ásia também não tem muita gente que fala a língua inglesa não, tá? Então é até interessante a gente deixar isso bem claro. Eu estou aqui reconhecendo que o inglês funciona como língua internacional, mas não é como nós brasileiros achamos que é, tá? Nós nos iludimos muito, a gente acha que o inglês realmente é internacional e não é simples assim. Vá para a França e tente falar inglês por lá, vá para o Japão, tente falar inglês por lá, vá para a China, tente falar inglês por lá. Não é tão simples assim, tá? Então, para tentar responder se o inglês vai continuar neste processo de se tornar a língua internacional, a gente tem que pensar em termos de pistas, de indícios. Então, quais são os indícios que existem na nossa realidade ou existiram? Quais são as pistas que existiram? Coisas que aconteceram na nossa história e que nos indicam que o inglês vai continuar ou não vai continuar neste processo de se tornar a língua internacional. Então, primeiro, nós já tivemos no mundo outras línguas que, em suas épocas, se tornaram línguas, funcionaram como línguas internacionais. Então, o francês foi, entre o século XVII e a primeira metade do século passado, uma língua internacional em toda a Europa, né? Por conta do iluminismo, por conta do Napoleão Bonaparte, por conta da ciência, né? E da cultura de modo geral. Então, teve também o papel do rei Luís XIV, se não me engano, francês, né, na difusão do francês. Então, o francês ele funcionou muito como língua internacional durante 3 séculos, ou acho que 3 séculos, não tenho certeza, mas assim, durante muito tempo. Né? E a partir da Segunda Guerra Mundial, ele perde espaço como língua internacional e o inglês passa a crescer, então, a partir da segunda metade do século passado, como língua internacional. Então, primeira coisa, uma coisa que a gente já vê aí, é que uma língua pode se tornar internacional e depois deixar de ser internacional. Isso pode ser visto também com o latim. O latim foi a língua internacional no Império Romano. Aliás, é bom lembrar que não só o latim ele foi a língua internacional do leste, desculpa, da parte ocidental do Império Romano, tá? Mas o leste do Império Romano, a parte oriental do Império Romano, a língua internacional, a língua franca foi o grego, né? Então lá na Grécia, nos países perto do Mar Báltico, os países da parte leste do Império Romano, lá era o grego que funcionou como língua internacional, como língua franca, beleza? E também o grego deixou de ser a língua internacional lá naquela região, o latim deixou de ser internacional também na parte ocidental do Império Romano e é isso. Então tá, então essas coisas, né, esses indícios, essas pistas nos mostram que o latim, que o inglês provavelmente vai deixar de ser a língua internacional. Aliás,
precisamos nos perguntar por que o latim e o grego se tornaram línguas internacionais em determinado momento e depois deixaram de ser internacionais? Por que o francês se tornou língua internacional em determinado momento e depois deixou de ser internacional? Essas línguas se tornaram internacionais por um motivo, não foi por acaso, não foi por consenso entre as pessoas, não foi pela fraternidade humana, foi por imposição de um poder político, de um poder bélico, de um poder econômico, que impôs essas línguas como línguas internacionais. E é o mesmo que está acontecendo com o inglês hoje, né? O inglês tem se tornado internacional, na verdade, já desde antes da Segunda Guerra Mundial, com o Império Inglês, né? Com as várias colônias inglesas espalhadas pelo mundo inteiro, e se consolidou com o poder norte-americano, se consolidou não, está em processo de consolidação, com o poder norte-americano, o poder bélico, o poder econômico e o poder cultural, né? A indústria cultural norte-americana também é muito forte. E aí o inglês está realmente se espalhando pela Terra, né, pela humanidade, e está realmente se tornando cada vez mais internacional. E aí a pergunta que fica é: a China, ela está ultrapassando os Estados Unidos, tá? Em termos de riqueza, em termos de crescimento do PIB. Na verdade, em termos de crescimento do PIB, ela já passou os Estados Unidos há muito tempo já. Mas o Brasil, por exemplo, já faz alguns anos que o Brasil compra mais produtos da China do que dos Estados Unidos, tá? Então, historicamente, nós sempre compramos muito produtos dos Estados Unidos, produtos e serviços dos Estados Unidos, mas já há alguns anos que nós compramos mais produtos da China, e não só mais quantidade de produtos, porque você poderia dizer, por exemplo, que os produtos chineses são muito baratos, então por isso que a gente compra muito deles. Não é só muito em quantidade, a gente compra mais em reais, em dólares, em yuans, não sei, da China do que dos Estados Unidos, tá? Aliás, há pouco tempo atrás, não sei se você tem acompanhado as notícias, a China está iniciando um processo de substituição do uso do dólar como língua de base da economia para usar realmente o dinheiro deles, o Yen. Gente, me desculpa. Realmente faltou pesquisar isso aí antes de vir para cá. Mas enfim, eles estão... lá eles têm um dinheiro próprio, né? Então eles usam o Yuan. Yen eu acho que é no Japão, né? Eles usam o Yuan lá, mas eles têm o dólar como língua... como moeda de valor, como moeda para segurar o valor, para ter lastro, para a moeda deles ter lastro. Tá assim como no Brasil. Então no Brasil nós temos o real, mas nós temos dólar e ouro para dar uma espécie de lastro no real. Na verdade, ouro a gente não tem mais, né? A gente tinha antes. Mas a gente tem dólar, o Banco Central compra dólares, vende dólares para regular a quantidade de dólares que tem no Brasil, e a gente não negocia em dólar dentro do país, mas o nosso Banco Central tem dólar e usa isso para regular o valor da nossa moeda. A China está iniciando um processo de desatrelar a moeda deles do dólar, tá? Então, assim, só para vocês verem que o poder econômico da China vai ser, em poucos anos, muito maior do que o poder econômico dos Estados Unidos. E aí fica a seguinte pergunta: o mandarim, que é a língua falada na China, vai se tornar a língua internacional? Ou haverá uma tendência para que se torne a língua internacional? E aí vale lembrar de outra coisa também. O inglês tem se tornado a língua internacional não só por conta do poder bélico, do poder econômico e do poder cultural dos Estados Unidos, tá? Mas também porque houve uma intensa campanha dos Estados Unidos e da Inglaterra para que o inglês se tornasse a língua internacional. Então, Estados Unidos, Inglaterra e outros países que os apoiaram boicotou o Esperanto, por exemplo, na Liga das Nações, para que o Esperanto não se tornasse a língua internacional na Liga das Nações, e boicotou o Esperanto em campanhas e tudo mais, publicitárias e outras formas mais. Incentivou com dinheiro mesmo, com recursos e com professores, o ensino do inglês em diversos países no mundo inteiro, e com isso conseguiu dar esse pontapé, esse forte pontapé inicial no inglês como língua internacional. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi importantíssimo para o inglês chegar no nível que ele está hoje. O inglês não teria naturalmente, automaticamente, chegado no ponto atual de desenvolvimento como língua internacional, tá?
Assim como o francês também não teria se o rei Luís XIV não tivesse também dado esse impulso no francês como língua internacional lá na Europa, tá? A questão é, os chineses vão fazer isso com o mandarim? Se eles fizerem, eles vão ter muito dinheiro para isso, muitos recursos para isso. Mas eu sinceramente acho e espero que eles não façam isso. Eles têm alternativas, tá? Lembrando que o mandarim é uma língua muito difícil de aprender. Eu me arriscaria a dizer que é uma língua mais difícil do que o português, mas realmente não sei se é, tá? Eu só desconfio que seja, porque o português realmente é uma língua difícil na comparação com outras línguas latinas, né? Com outras línguas, de modo geral. Mas o mandarim é muito difícil, a escrita do mandarim é muito difícil e, enfim, é isso. E existem outros indícios ainda, outras pistas de que as coisas mudam, gente. No fim das contas é isso, são indícios de que o mundo gira, a Terra gira, dá voltas, capota, não sei como é que você prefere, mas enfim, as coisas realmente mudam. Línguas internacionais deixam de ser internacionais. Tá? Eu até acho que com o inglês isso vai ser mais difícil do que com o francês e com o latim. O latim, por exemplo, deixou de ser internacional, mas continua muito importante, não é? Os nomes científicos dos animais, os nomes científicos das plantas, os nomes científicos das doenças continuam sendo em latim, de modo geral, né? O francês continua sendo importante, apesar de não ser mais a língua internacional como já foi antes. O francês é, no Brasil, a terceira língua mais estudada, língua estrangeira mais estudada, né? Inglês, espanhol e depois o francês. O francês é a segunda língua mais estudada nos Estados Unidos, né? A primeira língua estrangeira mais estudada lá é o espanhol e a segunda é o francês, então o francês ainda conserva muito da sua importância, né? Várias palavras, na própria língua inglesa, inclusive, várias palavras, chega de 30%, são de origem francesa, tá? Então, é isso, a influência existe. Então, assim, o inglês ele pode até se tornar pode deixar de se tornar internacional, ele pode haver uma desaceleração deste processo, mas a influência dele, pelo menos a influência dele, eu acredito que vai continuar existindo, tá? Não tem como não continuar existindo, inclusive não só por meio do próprio inglês, mas por meio das próprias línguas. Nós temos, na língua portuguesa, palavras de origem inglesa, nós temos notebook, shopping, mouse, delete, deletar, né? Blackout enfim, várias knockout, pênalti, enfim, nós temos várias palavras de origem da língua inglesa, né? Então, essa influência ela vai persistir, não tem como isso deixar de acontecer, tá? Outras pistas, outros indícios que eu acho bem interessantes de que o mundo gira nesse campo, o mundo dá voltas, tá? É a questão do alfabeto. Então, existe um conflito, tá? Existe um conflito entre os alfabetos, né? Nós utilizamos o alfabeto latino, o alfabeto romano. O alfabeto romano é utilizado pelas línguas latinas e também pelas línguas anglo-saxãs, então o inglês, alemão também usa o nosso alfabeto. No entanto, as línguas eslavas, que é o polaco, o russo, o tcheco, o sérvio, o esloveno e várias outras línguas, usam o alfabeto cirílico, tá? O alfabeto cirílico é diferente do alfabeto latino, tá? Tem ali algumas semelhanças nas formas e tudo mais, mas é realmente diferente, tá? E existe uma disputa entre esses alfabetos no mundo, tá? No mundo. Por exemplo, existem países que tinham o alfabeto cirílico e com a queda da União Soviética passaram a utilizar o alfabeto latino. Exemplo: Turcomenistão, Azerbaijão e tem mais um outro ali da Ásia Central, que também, que eu não lembro o nome agora, que também usava o alfabeto cirílico por influência da Rússia na época da União Soviética, e com a queda da União Soviética passaram a adotar o alfabeto romano, né, o nosso alfabeto. Outro exemplo é a língua romena, tá? A língua romena é muito interessante porque a língua romena ela é uma língua latina, né, de origem latina. No entanto, ela fica, a Romênia, é um país que fica rodeado por países de línguas eslavas, tá? Então é uma ilha de língua latina no meio de países de línguas eslavas, e por conta desse contexto, o romeno foi escrito em alfabeto cirílico,
até o final da União Soviética também, tá? Então, com o fim da União Soviética é que o romeno passou a adotar o alfabeto romano, tá? O alfabeto romano ele é mais adequado para línguas latinas, né? Então, devia estar trazendo algumas dificuldades para os romenos, né, escreverem no alfabeto cirílico a língua romena. Agora você imagina, a gente aqui no Brasil reclamando, né, entre 2009 e 2013, aconteceu a reforma ortográfica da língua portuguesa, e a gente reclamando da perda do trema e de outras coisinhas mais que mudaram na nossa escrita da língua portuguesa. Você imagina se a gente fosse alterar o nosso alfabeto. Foi isso que aconteceu na Romênia, tá? Isso aconteceu também no Vietnã. Olha só, o Vietnã utilizava os caracteres do mandarim para sua escrita. O vietnamita é uma língua muito diferente do mandarim, tá? Mas apesar de ser uma língua muito diferente do mandarim, o vietnamita utilizou durante muito tempo os caracteres chineses, né? Para a sua escrita. Eles não tinham uma escrita, o vietnamita não tinha uma escrita e usava isso, beleza? No século passado, trocou e passou a adotar por conta do domínio francês, tá? Passou a adotar o alfabeto latino. Tá? Então tá aí um outro exemplo. A Mongólia é um outro exemplo interessante. A Mongólia, eles tinham um alfabeto próprio, uma escrita própria, que é eles têm uma língua própria, que é o mongolês, tá? Então o mongolês é uma língua também diferente do vietnamita, também diferente do mandarim, é uma língua própria e antiga, que tinha uma escrita própria, e que, por influência da União Soviética, passou a adotar o alfabeto cirílico. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo para vocês que existem conflitos sociais, que permeiam as escolhas dos alfabetos. Tá? Isso não está fechado ainda. Existem diversas línguas na Ásia que não tem ainda uma escrita, assim como no Brasil também tem várias línguas indígenas que ainda não tem uma escrita, né? Aliás, as que têm uma escrita são as que adotaram o alfabeto latino, né? E isso é um processo que está acontecendo, não há ainda... existem várias línguas indígenas ainda não estudadas e não transcritas para o nosso alfabeto, isso é um processo também. Na Ásia também está acontecendo esse processo, então existe conflitos de interesse que permeiam este processo de escolha de qual vai ser o alfabeto que vai ser utilizado para determinada língua, assim como existe o conflito por qual vai ser a língua internacional, tá? E nós não podemos negar isso. A gente nega isso, nós brasileiros, os europeus e muita gente nega que existe um conflito de interesse na escolha de qual é a língua internacional. Existe um conflito de interesse, existe um conflito social, existe um conflito de poder subjacente à escolha dessa língua, que vai ser a língua internacional. Beleza? E nesta escolha, o inglês tem ganhado, tá? Obviamente, mas os conflitos, eles ocorrem dentro de correlações de poderes, né? Se a correlação de poder muda, você passa a ter outras forças ganhando e algumas forças perdendo, né? Há uma mudança nisso, tá? E há um detalhezinho importante que eu acho legal para comentar aqui. O Esperanto é sim alfabeto latino, mas existe escrita do alfabeto cirílico para o Esperanto, tá bom? Inclusive, é comum os esperantistas de línguas eslavas, eles podem se comunicar entre si utilizando o Esperanto e utilizando o alfabeto cirílico, tá? Eles realmente não têm obrigatoriedade de aprender o alfabeto latino, a não ser que haja comunicação aí entre esperantistas russos e nós brasileiros, por exemplo, que nós realmente não conhecemos o alfabeto cirílico. Gente, e aí? Gostou dessa reflexão? Gostou dessa análise? Concorda com essas pistas, com esses indícios que eu estou dizendo para você? Faz sentido? Você também acha que o inglês pode deixar de ser a língua internacional? Você também acha que o Esperanto pode se tornar essa língua internacional? Outra pergunta, você acha que é possível que a China escolha o Esperanto para fazer uma campanha para que esta língua se torne internacional? São perguntas que estão dadas, que obviamente eu não tenho a resposta, eu tenho aí alguns elementos para expor para vocês, para que a gente possa pensar numa resposta junto. E é isso, tá bom? Diz Lara Vido, diz! E aproveita para assistir um dos vídeos que estão aí. Diz!